tarde, graça e paz, 19 horas e 57 minutos, marcando a nossa chegada nesta sexta-feira, 8 de maio do ano de 2026. Programa Comunicações da Palavra, concurso Academia Bíblica. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo. O lema do nosso programa: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também, porque o Edilson já está vindo para cantar para a gente Amor e Fé. Toda sexta-feira ele canta Amor e Fé. Canta Edilson Basaglia. Qual a diferença? O Senhor responderá. Tem que ter amor, fé e esperança, a perseverança pra poder encontrar. Olhe então pro céu, que Jesus irá mostrar que tudo que Ele dá, ninguém pode tirar. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é meu Salvador. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é o Salvador. Quando o orador vier me perguntar qual a diferença, o Senhor responderá. Tem que ter amor, fé e esperança, a perseverança pra poder encontrar. Olhe então pro céu, e Jesus irá mostrar que tudo que Ele dá, ninguém pode tirar. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é o Salvador. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é meu Salvador. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é meu Salvador. Exatamente agora, 20 horas nessa noite de sexta-feira, dia 8 de maio do ano de 2026. Estamos cada vez mais bem pertinho do domingo. Sexta, sábado, domingo. Por que eu estou falando domingo? Porque domingo comemoramos o Dia das Mães. Que celebração, que momento importante essa comemoração, e a gente prega, fala na palavra de Deus a respeito das mães. Esse ano não aconteceu, mas me aguarde para o ano que vem, tá? Eu lembro com saudade, viu? Da época, do tempo das apresentações pelo rádio. Tá? Eu fiquei 6 anos no rádio.
com as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, que é o programa que trouxemos para a transmissão do Face, depois ganhou um novo nome nessa transmissão do Face. Mas teve um ano, aquele ano tornou-se inesquecível. Eu conversei pelo telefone com tantas mães, eu queria descobrir, sabe, assim, a mãe com o maior número de filhos, 22 filhos. A mãe mais jovem, 12 anos. Isso na época, isso lá em 2008, foi 2007 na verdade, 2007. Ano de 2007. Boa noite para todos que já estão conosco, bem-vindos, obrigado por você ser alguém que nos acompanha ao vivo, sabe, junto aqui nos apoiando, muito grato por cada curtida que sobe, por cada coração que aparece, tá? Sexta-feira nós temos o concurso Academia Bíblica, nas apresentações do programa Comunicações da Palavra, e o Evangelho de João é o nosso texto de estudo. Estamos estudando sobre a divindade de Jesus. Por que tem então esse nome Concurso Academia Bíblica? Porque nós temos perguntas que serão feitas, apresentadas e que vão chamar a sua atenção para você responder, para você participar. Por exemplo, já vem uma pergunta para hoje à noite. Tem uma pergunta aí para hoje à noite. Deixe-me destacar para você Evangelho de João, propósito para o qual João escreveu o Evangelho, lá no capítulo 20, versículos 30 e 31. Você vem, desde que eu comecei, venho enfatizando, eu venho destacando esse versículo. A melhor maneira para você receber a compreensão, o aprendizado, o entendimento da palavra de Deus, a melhor maneira que eu conheço, que eu indico, que eu recomendo, é você ter convívio com a palavra de Deus. Olha, você que participa comigo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, das apresentações do programa Comunicações da Palavra, você certamente está recebendo um impacto no seu conhecimento da palavra de Deus. Então, a melhor maneira de você aprender sobre a Bíblia é convivendo. Na segunda-feira nós convivemos com o Salmo 119. Eu estou até memorizando versículos do Salmo 119. É verdade, a gente começa a conviver com o versículo. A minha alma está abatida até o pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Enfim, vem aqueles versículos que vão ficando como uma marca na nossa vida. Terça tem o profeta Abacuque. Não demora muito, eu memorizo o livro do profeta Abacuque. Quarta, nós temos o arquivo missionário. Narrativas e mais narrativas de missionários. Vários, não é? Na quinta-feira, destaque evangelístico. O plano simples de Deus para a salvação. E nós estamos viajando pelos acontecimentos da Bíblia, investigando conversões e dizendo, olha aí, tá vendo? É simples, o plano é simples. E na sexta-feira, a respeito da divindade de Jesus no Evangelho de João. E aí você então tem o desafio, nós vamos lendo o Evangelho de João, vamos convivendo. E aí vem os dois versículos do propósito. João 20, versículo 30 e 31. Em cima desses dois versículos, nós temos uma pergunta para hoje à noite. Vamos lá então. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Percebe que João não usa a palavra milagres, mas ele usa a palavra sinais, que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Então você dá uma olhada na palavra de Deus, quantos evangelhos nós temos? Quantos? Quantos escritores evangelísticos nós temos? Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. Eles são até semelhantes, são chamados sinóticos por causa disso. Agora, o evangelho de João, na palavra de Deus, na Bíblia, ele é um dos 4 evangelhos. Ele é um dos 4. Porém, traz uma percepção própria das boas novas de Jesus Cristo, e por isso mesmo está entre os 3 evangelhos sinóticos. Está depois de Mateus, está depois de Marcos e está depois de Lucas. Agora, é interessante que a pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: por que o evangelista João escreveu sobre a divindade de Jesus? Por que o evangelista João escreveu sobre a divindade de Jesus? Opa, vamos fazer uma observação aqui importante. O que eu quero dizer com a palavra divindade, referindo-me a Jesus? Exatamente o que encontra-se em João 10:30. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O que é que a palavra registra em João 10:30? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não encontra essa declaração em nenhum dos outros evangelhos. Não é verdade? João 8:12. Vamos lá. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O 7 eu sou de Jesus está aqui no Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. E é João quem mais leva-nos a uma compreensão do ódio, da ira de judeus, no desejo, na tentativa por matar Jesus. E é em João que temos os mais severos momentos de confrontos entre Jesus e os judeus. Por que o evangelista João escreveu sobre a divindade de Jesus? Ele escreveu sobre a divindade. Sim, ele escreveu. A pergunta é por que ele escreveu sobre a divindade? Por que ele teve essa preocupação? Por que ele sentiu-se tocado, impressionado, impulsionado a escrever sobre a divindade de Jesus? O próprio João responde no seu evangelho. Porque ele escreveu afirmando, levando-nos a compreender de maneira cabal que Jesus é Deus. Ele responde no evangelho por que ele escreveu sobre a divindade de Jesus. Além do evangelho de João, João escreveu outros 4
dos chamados livros do Novo Testamento. Tem mais 4. Com o Evangelho, são 5. Tem mais 4 que João escreveu. Eu tenho dito para você que dos 5 escritos de João, o Evangelho foi o último. O Evangelho foi o último. João, dos apóstolos de Cristo, o único a morrer em boa velhice. Alcançou o maior número de idade, mas só não morreu quando fora jogado no tacho escaldante de óleo, porque Deus operou dos seus feitos, milagres, maravilhas. E ele morreu em boa velhice. Talvez o seu desejo também morrer em boa velhice. Porque o evangelista João escreveu sobre a divindade de Jesus. Lá no versículo que eu acabei de ler, nós temos a resposta. Por que João escreveu sobre a divindade de Jesus? Porque ele escreveu afirmando que Jesus é Deus. Vamos lá. Porém estes sinais, tudo quanto ele registrou, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o evangelista João escreveu sobre a divindade de Jesus para gerar fé e confirmar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, garantindo vida eterna a quem crer. Então, o simples ato de crença, de credulidade em Cristo. Então, o meu e o seu Salvador, o Senhor Jesus, o nosso único e todo suficiente Salvador, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Haja tendo a compreensão daquilo que nós chamamos de Evangelho, boas novas para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. É triste ver, diante da realidade de tantas pessoas, a idolatria, a crença naquilo que não é divindade. A idolatria, as imagens, quando nós temos uma clara, precisa, inerrante palavra de Deus, que leva-nos à compreensão que se você quer verdadeiramente relacionar com Deus, só é possível através do Filho, do Deus Filho. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus declara em João 10,30, eu e o Pai somos um. Agora o interessante é que João, nos seus dias, estava combatendo uma crença chamada, uma heresia vinda do grupo do gnosticismo. A palavra gnosis vem do grego conhecimento. Esse grupo negava, dizia que a matéria era má.
E o conhecimento era importante para a salvação, além da fé. Então, dizendo que a matéria era má, então negavam a encarnação do Senhor Jesus. Esse grupo dos gnósticos, do gnosticismo. E João vem, escreve, tem o objetivo do seu livro, fazer com que os leitores cresçam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tivessem vida em seu nome. Então, combatendo a heresia do gnosticismo. Na época surgiram doutrinas que negavam a encarnação de Jesus, do Deus Filho, sugerindo que Jesus era apenas um homem ou um espírito, que não havia se encarnado, tomado a forma humana como de fato fez. E João enfatiza a divindade. O Verbo era Deus. João enfatiza a divindade de Jesus, dizendo: o Verbo era Deus, a divindade e a humanidade. Lá em João capítulo 1, o Verbo se fez carne. Ele destaca isso, apresentando o Verbo, Logos. E logo no início, João apresenta Jesus como o Logos, o Verbo, a Palavra, o Criador de todas as coisas e o próprio Deus que se fez homem. Próprio Deus que se fez homem. Sinais e testemunho ocular. Como apóstolo, João relatou sinais milagrosos. Sinais milagrosos que estão registrados no seu evangelho e não nos outros evangelhos. Tanto é que ele usa a palavra sinais. É interessante isso. Ele demonstra a autoridade, dessa maneira, a autoridade divina de Jesus. Você já tentou encontrar a ressurreição de Lázaro em Mateus, Marcos e Lucas? Já tentou encontrar esse episódio registrado por Mateus, ou por Marcos, ou por Lucas? Mas está em João. João registrou a ressurreição de Lázaro. Estou conversando aqui, deixa eu ver a hora. Chegando. 20:19. Porque o evangelista João escreveu sobre a divindade de Jesus, envolvendo também fortalecimento da fé sob perseguição, porque nas cartas ele vai escrever com essa intenção de fortalecer os cristãos, enfrentando a apostasia, sabe, a apostasia, a rejeição, o abandono da verdade, por quem antes tivera conhecimento da verdade, perseguição, reafirmando que Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, o único que leva ao Pai. João descreve Jesus não apenas como um mestre ou profeta, mas como o próprio Deus encarnado. Essa é a verdade. Jesus, o próprio Deus encarnado. Por que o evangelista João escreveu sobre a divindade de Jesus? Envolve tudo isso que eu mencionei para você nesta noite. Vamos orar nesse momento. Nós estamos indo para o término do nosso tempo, do nosso programa, tá? Parabéns a todas as mães. Domingo é o seu dia. Domingo eu estou pregando sobre a mãe do rei. A mãe do rei. Quero falar dela. Se ele tivesse presente, né? Fala da mãe dele. A mãe do rei. Não é Roberto Carlos, não, viu? É o rei Salomão. Fala a mãe do rei. Estão pensando que é a mãe do Roberto Carlos. Não, não é a mãe do rei. É do rei mesmo, não. O rei Salomão. O rei mais sábio, teve sabedoria de Deus. Eu vou orar nesse momento e nós vamos, logo após a oração, encerrarmos. Tá bom? Ok? Vamos então acompanhar. Eu vou fazer a bênção araônica hoje à noite. Bendito Deus e Pai Celestial, te agradeço por esse nosso tempo na palavra. Queremos continuar aprendendo sobre a divindade de Jesus, daquilo que João tão criteriosa
e cuidadosamente, pela revelação dada do Senhor a ele, registrou na palavra. Essa palavra veio e alcançou a nossa época, o nosso tempo, porque o Senhor é poderoso para preservá-la. Deus eterno e bendito, eu quero nesse momento orar pela missionária Angélica, missionária Meire Celinha, a irmã Maria Inês em Ribeirão Preto, o Luiz Antônio e o Táquer de Andrade, nas suas complicações de saúde. Deus, todos estes, com exceção da Meire e da Celinha, que estão lá em Rondônia e não estão fisicamente padecendo, os demais aguardam a provisão do tempo do Senhor, da bênção, da cura, da restauração. Eu oro por eles, crendo que o Senhor, se assim for do teu propósito, tem poder, porque o Senhor tudo pode dar-lhes a cura, ou então sustentá-los pela graça do Senhor, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oro também, ó Deus, pelo Júlio, Jaqueline e João Henrique, que conheçam verdadeiramente o plano simples de Deus para a salvação através da obra redentora realizada por Cristo Jesus. A Verônica também, Deus, a Verônica Batista, que ela seja cercada, que ela seja interceptada pela poderosa mão do Senhor neste momento, onde quer que ela esteja. Quebrante todo o ser dela, Deus, e que ela venha para Jesus. O Elias também oramos, Deus. Liberte-o de todo o aprisionamento, daquilo que o impede de desvencilhar-se e verdadeiramente seguir ao Senhor. A irmã Cláudia, Deus, completou mais um ano de vida ontem. Enviei-lhe uma mensagem de felicitação. Que ela se anime no Senhor. Irmã Marta Jó, irmã Nancy, duas mulheres já na idade, são idosas. Oramos pelo fortalecimento físico. Nossos amados que nos acompanham a cada dia, Tiana e Fátima, seja fortalecida, a irmã Inês, nesse sentido, seja também fortalecida, a Alessandra Alves e outros mais que eu não pude observar o nome. Deus, dá-lhes o interesse e que sejam nossos participantes de cada dia. Por tudo dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. Vamos chegando a 20h25, tempo da despedida. Se você não é de Barretos, não vai estar conosco domingo, mas nós temos a transmissão às 19h30. Eu vou estar pregando sobre a mãe do rei Salomão. Se não, se você não tem essa oportunidade, você pode assistir as gravações. Tem gravação vindo para o Instagram, YouTube, além do Facebook, fica temporariamente. Tchau, gente. Tenham todos uma ótima noite. A bênção araônica. O Senhor te abençoe. Aliás, ao Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.